E até dentro da igreja, infelizmente, às vezes coloca sua confiança nos homens. Coloca sua confiança em homens, seres humanos. E isso é uma coisa que vem acontecendo, que acontece, que sempre aconteceu na história da humanidade, desde que o homem saiu do caminho de Deus, desde que o homem se desvirtuou lá no Éden. Acho que o homem começa a deixar de olhar para Deus, a acreditar que Deus pode fazer, e começa a acreditar no homem, que o homem vai agir. E ao longo da história, pastor, que eu também gosto muito de história, nós podemos analisar algumas situações que ocorreram. E hoje o senhor perguntou sobre um filme, falei logo Titanic, né? Mas a gente lembrar a história do Titanic, que é uma história real, quando esse navio foi construído, ele foi formado para ser o maior navio da história. Ele foi formado para ser o maior navio da história, foi usada a maior tecnologia da época. E chamaram os melhores construtores, engenheiros, os que trabalhavam dentro do navio, os mais especializados, que tiveram a ideia, o projeto. Os marinheiros, capos-generais eram os melhores que estavam ali contratados. E o seu construtor, o seu autor do Titanic, ele falou uma frase que acabou com o Titanic, gente. Ele falou que esse navio, nem Deus vai fazer ele afundar. Nem Deus afunda. Olha o que esse homem falou. Ele tinha construído o maior navio, a maior estrutura. Usando a sabedoria de vários homens, ele foi e falou que nem Deus iria derrubar aquele navio. Irmãos, o que aconteceu com o Titanic? Afundou. E as pessoas que embarcaram, a maioria delas que confiaram nesse homem, confiaram na sabedoria e na inteligência dele, a maioria morreram. Morreram. Porque confiaram no homem. Ele falou que nem Deus vai derrubar esse navio. Olha o tamanho dele. Oh, é grande. Nossa. E ele desafiou o homem a Deus, dizendo que nem ele derrubava. E afundou. Quando vamos falar um pouco de música, algo que eu gosto muito, John Lennon. Quem foi John Lennon? Ele foi o líder da maior banda da história do mundo. A maior banda, a banda que revolucionou a música. Muitas músicas, estilos de música que nós temos hoje é graças ao Beatles. E hoje são estilos que não tem nada a ver com Beatles. John Lennon é um dos maiores compositores do mundo. Ele escrevia letras lindas de amor. Escrevia letras lindas. E algumas letras que eram horríveis pela sua base. E John Lennon, uma vez, ele falou assim: um dia o cristianismo vai acabar. Isso é um fato. Ironicamente ele falou isso. Isso é um fato. Jesus é um cara legal. A sua mensagem é muito simples. Hoje, os Beatles são mais conhecidos que o próprio Jesus Cristo. Olha o que esse homem falou. Olha o que ele abriu. Deus deu um dom para ele. Deus deu um dom para ele. Ele teve a ousadia de falar isso contra Deus, contra Jesus. Menosprezou a sua palavra. E muitos seguiam John Lennon. Muitos eram fãs de John Lennon de uma forma fora do normal. Por isso que nós temos que ficar alerta aos nossos ídolos. Eu sei que aqui nenhum adolescente vai gostar de Justin Bieber, não vai idolatrar. Mas no mundo estão idolatrando esse garoto. Teve um ensinamento cristão. Mas John Lennon, ele desafiou a Deus. E ele morreu de uma forma prematura, posso falar assim. Que hoje, se ele estivesse vivo, irmão, querido, Paul McCartney, claro, Paul McCartney é um grande músico. Ele era até musicalmente melhor que John Lennon. Mas John Lennon, ele tinha um carisma, mesmo ele sendo do jeito que ele era, ele conseguia atrair multidões e conseguia informar multidões, ele conseguia formar opiniões. Formar opiniões. John Lennon morreu esfaqueado. Esfaqueado. E essas pessoas que seguiam John Lennon olharam, cadê ele? Cadê ele? Morreu, está morto. E Jesus está vivo. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Jesus está vivo. Quando nós vamos voltar um pouco para o Brasil, quando o homem confia em si mesmo, o que acontece? O próprio Brizola, e na década de 1990, 89, antes de Collor, ele falou assim: se eu tiver 500 votos dentro do meu partido, nem o demônio vai me tirar de lá.
Nem Deus vai fazer que eu não seja eleito. Nesse ano, Brizola teve 500, mas não foi eleito. Foi o Fernando Collor. Fernando Collor, ele foi tirado do governo. Foi tirado, teve um movimento direta já, tirou ele do governo. E a população clamava por um nome e falava o nome de Tancredo Neves. E esse homem era a voz de uma juventude na época. E esse homem parecia que ia revolucionar o Brasil. Depois de tanto tempo de pessoas que não queriam ver o povo. Só que esse senhor, antes de assumir o governo, ele repetiu essa mesma frase. Nem Deus me tira, me impede agora de assumir o governo. E ele não assumiu. Ele teve uma doença do nada e tirou. Por isso que nessa noite nós temos que entender que a nossa confiança vem no Senhor, não vem no homem, que nós somos seres humanos. Não podemos fazer nada sem permissão dele. Não podemos olhar para o homem e ver nele, eu confio em você. Eu vou explicar um pouco sobre confiar no homem nessa noite, que às vezes confunde um pouco. Eu não posso confiar no irmão que vai falar comigo? Mas quando nós confiamos em Deus, nós demonstramos que o nosso Deus é confiável. Quando você, irmão, quando nós confiamos no Senhor em algum propósito, nós estamos demonstrando ao mundo, às pessoas que estão ao redor, que Ele é um Deus confiável. E todos esses homens que eu citei agora, eles demonstraram que eles não eram confiáveis, porque eles falharam. Eles falharam. E quando falamos em confiar em Deus, eu vou contar um breve testemunho da minha casa, que eu tenho hoje. Eu queria casar, e todo mundo que ia casar, quer o quê? Casa, eu não tinha casa. Queridos irmãos, eu consegui juntar, com muito esforço, 10 mil reais. E onde compra uma casa com 10 mil reais? Né? Em lugar nenhum. Eu estava mais ou menos quase um ano, acho que não, tem menos ainda. Uns 8 meses atrás eu estava ministrando louvor na minha igreja. Eu estava louvando aquele hino do Regis Danese. O que eu não posso fazer, Deus pode. Quantos conhecem? O que eu não posso fazer, tu podes. A cura que eu preciso. Eu estava louvando esse hino e o Senhor falou comigo diretamente: você está louvando algo que você tem que crer. Você tem que crer. Então profetiza. E nessa noite eu parei o louvor e eu falei: irmãos, eu quero casar. Eu não tenho como comprar uma casa, mas o que eu não posso fazer, Deus pode. E eu convidei os irmãos a unir essa fé minha, e quem queria colocar um propósito diante do Senhor, colocasse naquela noite. Querido, depois de 6 meses ou 4 meses, eu dei meu testemunho. E querido, não foi fácil, mas Deus sempre esteve comigo, e eu sempre confiei no Senhor, porque na verdade eu tinha que confiar nele. Eu ia confiar em quem? E eu me lembro que eu estava tentando conseguir uma casa, minha esposa, a gente procurando. Não tinha como comprar, mas estava procurando. E, resumindo a história, eu achei um apartamento com um valor que eu fiquei pensando nos 30%, né? Nos 30% que pode dar de entrada, né? Com um valor que dava para chegar nos 30%. Quer dizer, não dava, mas eu estava crendo. Querido, e do nada o meu sogro foi demitido do emprego dele. E ele começou a procurar com a gente, eu não entendi nada. Há 25 anos ele estava na empresa. Ele começou a procurar com a gente, procurar casa, terreno. Aí eu só fiquei quieto, né? Falei, opa, Deus está agindo. Isso depois de muita coisa acontecendo assim que já era para desanimar. E ele falou que dava uma entrada. Ele falou, ó, eu vou dar para vocês 30 mil. 30 mil não? 30 mil. Aí eu falei, meu Deus, já tem dinheiro, agora é a casa. Aí buscando casa. Meu irmão, como tá caro as coisas hoje, como que o governo está fazendo com a gente, é um absurdo. E para achar a casa de 30 mil, tinha que achar uma de 150 para conseguir dar uma entrada. Querido, eu achei essa casa, eu achei esse apartamento. E meu irmão, eu comecei a buscar financiamento. Eu trabalho numa instituição financeira. Em primeiro lugar, eu fui buscar na minha própria instituição, que eu tenho uma oportunidade de ter um juros menor. Vocês acreditam que os meus
líderes, né, eles não acreditavam que eu conseguir. Dizendo, botaram impedimentos, falando que não ia dar certo, porque a renda não ia dar para pagar, somando a sua renda com a da sua esposa. Vocês nem são casados. Disseram, enfim, não queriam. E eu, na cozinha, eu fui ousado diante deles. Eu falei, ó, o que eu não posso fazer, Deus pode, que eu já tinha aprendido. E todo mundo, né, olhou assim, o que ele está falando? Que a maioria não conhece a Cristo, tem uma condição financeira melhor. E é louco, né? Ele é louco. E eu comecei a buscar em outro... E nesse apartamento, a imobiliária já tinha convênio com a Caixa Econômica. E comecei a ver na Caixa. Beleza, tô na Caixa. Tô conseguindo. Só que o apartamento tem um monte de problema. Tudo para não dar certo. Documentação. Aí tinha um dono que não era dono, que já tinha falecido. Mas eu tava... Chegou um momento que eu comecei a ficar meio assim, né? Senhor, comecei a ficar um pouco desesperado, quero casar, já não tinha noivado, noivei. Eu falei, não, eu vou casar. E sabe como é que é, né? Você tá namorando pra noivar, quando é pra noivar é pra casar é ter filho, ter um filho mais um filho. Enfim. E eu tava no trabalho, num dia muito turbulento. Um papel aqui, outro papel aqui, dando pra lá, dando pra cá. E veio uma funcionária falar comigo. Alexandre, tem uma senhora ali na fila querendo falar com você. E eu ainda, na carne, falei, meu Deus, lá vem mais um problema. Já estou com um do lado, um do outro. E eu fui lá, assim, né? E a senhora me olhou, eu olhei, cheguei perto dela. Ela virou assim para mim e falou, Deus está mandando te dizer que você está muito nervoso, está muito ansioso. Deus está mandando dizer que é para você ficar calmo. Porque eu te vejo assinando uma escritura. Eu te vejo assinando uma escritura. E olha só, ninguém que está aqui tem o que você tem no seu coração. Queria, depois desse mesmo momento, eu tremi todo, fui assim pro banheiro, fechei a porta e comecei a chorar. Senhor, me perdoe, porque de certa forma eu desconfiei. E o Senhor sempre esteve presente. Querido, eu tenho minha casa. Eu estou casado. E quando nós confiamos em Deus, demonstramos ao mundo que Deus é confiável. E todo mundo ficou assim, ó. Não entenderam nada. E quando eu estava dando certo processo, começavam a falar, pô, que milagre não é tão grande assim. E olha só o que aconteceu. Eu demonstrei que meu Deus é um Deus confiável. E eu tenho minha casa. Estou pagando ela, graças a Deus, minha esposa, estamos lutando, batalhando. E Deus tem honrado. E a palavra de hoje é confiando em Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Quantos trouxeram Bíblia, digam glória a Deus. Glória a Deus. Quantos não trouxeram, digam, me ajuda, pastor. Me ajuda, pastor. Vou pro bem desse áudio. Jeremias, capítulo 17. Queridos, eu nunca senti tanta vontade de pregar como eu estou sentindo nessa noite. Aleluia! Desde que eu estava sentado ouvindo os testemunhos. Tem pouco tempo que eu prego, tem 1 ano que eu estou aprendendo a pregar. Tem 2 anos que eu voltei para a casa do Senhor. E como Deus é maravilhoso. Jeremias capítulo 17, nós vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8. E queridos, como Deus tem confirmado essa palavra nessa noite, desde que o pastor começou a falar de Salmos primeiro, aí uma vez que falou de Nabucodonosor. Meu Deus, como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Vamos lá. Jeremias, capítulo 17, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não se encherá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos dos desertos, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cujas esperanças é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga nem se preocupa,
nem deixa de dar fruto. Aleluia. O pastor falou do Salmo, né? Que fala a mesma coisa que nós lemos aqui. Bem, queridos, eu não vou orar pela palavra que já foi orada. Eu creio que o Espírito Santo já está falando nos nossos corações, que está falando muito ao meu coração. Nessa passagem, no livro do profeta Jeremias, trata da situação espiritual do povo de Deus daquela época, durante o cativeiro da Babilônia. O texto lido, ele fala da nação de Judá, cujo era o quinto reino e a capital era em Jerusalém. O povo feria o coração de Deus, adorando a deuses, idolatrando árvores enormes, criando altares. Buscavam nesses deuses a solução dos seus problemas, buscavam nesses deuses que não são deuses, desses espíritos que se manifestavam para eles, a solução do problema que passava a cidade, do problema que passavam os governantes, e não olhavam para o Deus que sempre honrou esse povo, um Deus que sempre esteve desde o início com esse povo, fazendo alianças, prometendo, fazendo cumprir as promessas. Esses homens dessa época, eles confiavam nessas crenças, confiavam no agir de Deus. E Deus colocava o profeta lá. E o profeta Jeremias advertia, segundo o que Deus mandava falar naquela cidade. Ele falava o que Deus estava orientando e eles, não, isso não vai acontecer. Por isso é importante nós entendermos que Deus coloca autoridade sobre as nossas vidas, quando estamos falando na igreja, os nossos líderes, o pastor, porque nós temos que ouvir a liderança, que eles são anjos do Senhor. É lógico, querido, que a gente tem que ouvir liderança. Eu não sei se alguém pensa assim, mas tem pastor aí falando que é para dar dinheiro, que é para comprar casa, que é para ganhar carro. Nós temos que ouvir a nossa liderança baseada na palavra de Deus, pautada. Nós temos que analisar a todo momento. E eu posso dizer que os irmãos estão bem servidos com o pastorzão, que eu amo muito. E quando eu falo de amor, é amor mesmo. Eu me lembro quando eu era mais novo, que alguns momentos, bem mais novo, então eu recordo que eu passei um tempo na casa da irmã Diná com a minha mãe, eles sempre me acolheram, e são homens que estão segundo o coração de Deus, estão trazendo a palavra de Deus, trazendo a verdade. Então quando alguém vai trazer a verdade, nós temos que estar atentos e confiar. E aquele povo não confiou no profeta Jeremias. Eles não confiaram. E querido, quantos estão com a Bíblia aberta ainda em Jeremias 17? Digam amém. 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 No versículo 5, como é que ele diz? Vamos analisar esses versículos. Ele diz, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Talvez você esteja se perguntando, alguém passou em algum momento da sua trajetória cristã, que já ouviu essa passagem, e falou assim, meu Deus, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso confiar no homem. Então quer dizer, se a irmã Terezinha marcar comigo aqui na igreja, às 6 horas da tarde, eu não vou chegar às 6 horas, eu vou chegar às 7, eu não posso confiar nela. Ela é homem que nem eu. Eu não posso confiar no homem, eu tenho que confiar só em Deus. Eu não vou precisar para levantar a mão, mas de repente, em algum momento das nossas vidas espirituais, pensou um pouquinho assim, né? Então, vou confiar só em Deus. Mas não é isso que o versículo está querendo dizer. Analisando a palavra, estudando a palavra que nós devemos fazer, e eu fiz para trazer essa palavra, eu aprendi que esse versículo está dizendo, é o que nós estamos contando nessa noite, que nós não devemos confiar totalmente no homem. O que é confiar totalmente no homem? Preciso de emprego. Vou falar com o irmão Zé, é o primeiro nome que vem na mente, irmão Zé, e porque ele tem um conceito grande. Irmão Zé, estou precisando de emprego urgente. Ó, irmão Zé, deixa comigo, eu vou fazer umas ligações, os contatos, pode deixar comigo. Nesse momento, você confiou totalmente no homem. Você não dobrou seu joelho primeiro, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, eu preciso de emprego, sustentar minha família. Foi a primeira pessoa que você pensou foi o Zé, gerente do mercado, gerente do não sei lá o que. Quando nós falamos em confiança nesse versículo, nós estamos falando totalmente na confiança de que vai resolver o problema.
E quando a palavra diz maldito, em outras traduções diz amaldiçoado. Amaldiçoado o homem que confia no homem para resolver os problemas e não confia em Deus. E no versículo 6 diz, porque será como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem. Essa tamargueira é uma plantinha que nasce em lugares secos. Ela demora para crescer, dá poucos frutos. Ela cresce com dificuldade. Ela cresce com dificuldade. E no versículo 6, no versículo 7 diz que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja sua esperança no Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar frutos. Querido, eu tenho que ler esse versículo aqui de Salmos, capítulo 1. Não precisa abrir a Bíblia, não. O pastor leu hoje, na hora eu lembrei, como Deus é perfeito. Jeremias falou isso, né? Foi Jeremias que falou? O Senhor falou isso, e aqui em Salmos, Davi, ele escreve, né? Pois será... Ele bem-aventurados que os varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, ao qual se dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra de Deus se confirmando, irmãos. Aleluia, Deus. Devemos observar a companhia de Deus nas nossas dificuldades, que foi falado isso essa noite. Não recordo quem falou, mas uma irmãzinha falou aqui sobre reconhecer Deus nas nossas dificuldades. O que é isso? Estou passando por um problema, por isso eu estou no propósito, eu estou com um problema. Claro, esse propósito agora é espiritual, que benção, mas tem propósito que a gente coloca porque tem um filho doente, preciso de emprego, preciso de uma cura, preciso de meu marido vir para a casa do Senhor. Enfim, e nesses momentos de dificuldade, às vezes de doença mesmo, que eu acho que é quando a gente fere na carne, é que a gente sente, né? Sente muito, né? E medo de doença, nós temos que entender que Deus está conosco. Deus está conosco, mas irmão, eu não estou sentindo Deus comigo. Cadê Deus? Deus está contigo, querido. Creia nisso, que Ele está te trazendo à casa de Deus, Ele está te dando força para orar. Tem pessoas orando por você. E você, às vezes, nós somos um pouco egoístas, pastor. Às vezes, nós estamos passando por um momento difícil, nós começamos a questionar Deus. Eu me lembro, irmãos, vou contar uma coisa, isso eu não ia falar não, mas eu vou falar. Eu fiquei reprovado 3 vezes na prova do Detran, prática. 3 vezes. Vocês podem rir, não tem problema, todo mundo olhando sério. Muita gente ri de mim. E eu me lembro que na primeira vez eu estava indo bem, eu errei uma coisinha. Na segunda vez, na terceira eu fui horrível mesmo, eu estava nervoso. E eu lembro que eu sempre falei com o Senhor, Senhor, eu não quero um carro importado, eu quero um Fiat Uno. Um Fiat Uno, que eu só quero ir para casa. Porque eu moro muito longe da minha igreja. Então domingo eu acordo 5 da manhã. Então isso às vezes cansa um pouquinho, né? Porque eu tenho que estar lá 7h30. E eu comecei, depois que eu não passei, que eu gastei um dinheirão. E eu fiquei assim, eu passava por um Fiat Uno. Eu falei assim, eu só pedi um Fiat Uno, Senhor. Nem passar na prova eu passei. Eu não pedi ser um Gol 1000. E eu fiquei falando isso, eu comecei, caramba, depois Deus me deu um tapa. Você está me questionando? Está questionando o que eu sou miserável? Que eu não quis te dar um Fiat Uno? E, irmãos, eu não sei porque eu não passei 3 vezes, porque eu não sou tão ruim assim não, irmãos. Eu fui muito bem no treinamento. Mas eu confio no Senhor, que é para eu pegar esse ônibus e acordar 5 da manhã, domingo, é para sexta-feira chegar às 11 horas, a nossa igreja está em obra, eu tenho chegado meia-noite em casa. Pastor, quebrando toda a igreja, pastor. É bênção mesmo. E eu entendo que Deus está comigo. E ontem à noite eu vou contar um testemunho ainda mais engraçado ainda. E eu não ia contar. Eu lutei contra mim, eu não ia. Porque, e tem talvez há pessoas que não vai nem acreditar que foi Deus, mas eu creio. Eu estava no 607 ontem, 10 horas da noite, todo sujo.
Eu lembro aquela passagem de Nínive, que quando o povo se arrependeu, eles se cobriram de saco de cinza, estavam todos sujos de poeira, todo meu cabelo estava louro de terra. Eu estou no 67 vazio lá no canto, e eu sou alérgico, eu tenho rinite, eu não posso mexer com poeira. Mas eu fui para essa obra, eu falei, Senhor, eu vou ser curado dessa rinite, eu não vou passar mal, eu vou me doar para a sua casa, eu vou me doar para a sua obra, porque eu tenho visto o Senhor se manifestar na minha vida. Se eu moro longe porque eu tenho uma casa, porque eu não tinha condição, eu vou. E eu fui, eu estou lá quebrando tudo, ajudando o pastor também está lá quebrando tudo. E o que acontece? Eu estou no 67, minha garganta seca, irmãos, porque era muita terra, muita poeira, é prédio antigo, é muita poeira mesmo, poeira de 100 anos, presa ali. Mas é verdade, irmãos, é verdade. Eu estou ali, me sentindo tudo seco por dentro, meu nariz, tudo seco, cheio de terra. E eu estou ali com sede, eu já peguei esse 7, eu falei, não vou descer não vou beber água, vai demorar mais tempo, eu vou ficar aqui. Eu estou lá no fundão do ônibus, daqui a pouco eu estou ouvindo um rádio, não consegui ouvir a rádio, não conseguia engolir a saliva, e eu vejo uma balinha de hortelã do meu lado, embrulhada, aquela verdinha. E eu olhei aquela balinha de hortelã, e eu não tinha reparado dela, tinha uns 15, 20 minutos que eu estava no ônibus, e eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Meu Deus, aquela ali era a última Coca-Cola no deserto. E eu olhei para aquela balinha de hortelã, abri ela para ver se ela estava embalada por dentro com um plastiquinho transparente. Estava embalada. Eu abri ela de novo. Aí eu orei por ela, eu falei, Senhor, eu tiro tudo que não provém de ti. Eu creio que é de ti essa balinha. Eu chupei a balinha, que ela, foi muito gostoso. Minha garganta melhorou e veio uma vozinha. Estou cuidando de você. Aleluia. Eu estou contigo. E eu fui feliz. Depois de mais 40 minutos eu cheguei em casa, feliz da vida, porque aquela balinha que Deus estava cuidando de mim, da forma tão simples. Porque Deus é simples, o homem que quer complicar tudo. Jesus, quando ele veio à terra, ele falou como para pessoas de pouca cultura, ele falou para pessoas que tinham muita cultura, mas ele sempre foi simples com as suas palavras e seu agir. Eu nunca vi Jesus como faz o Power Ranger, como faz os outros desenhos de Street Fighter, que da época eu via, que dava magia. Quando alguém falava, Senhor, se tu podes, me cura. Jesus não dava um mortal para trás, não dava nenhum ritual. Ele falava, seja curado. E era curado. Ele era simples. Por que devemos observar a companhia de Deus nos momentos de dificuldade? Porque nós não somos especiais, todos nós somos iguais. E quando nós estamos passando por dificuldades e achamos que Deus não está conosco, olhe para o que aconteceu com os homens da palavra de Deus, os homens das sacrossantas escrituras, como diz o nosso pastor. Vamos lembrar alguns homens. O quarto homem da fornalha estava Sedraque, Mesaque e Abidnego lá. Tacaram eles, vamos queimar eles, vamos ver se esse Deus é real. Ou eles olham para lá, tem mais um homem dentro da fornalha. Tem mais um homem, não eram 3. Jesus estava lá com eles dentro da fornalha no momento de dificuldade. Deus está conosco no momento de dificuldade. Daniel na cova dos leões, jogaram Daniel na cova dos leões. Os leões famintos não tinham comido, não tinham se alimentado. Jogaram ele lá e o rei falou, se teu Deus existe, ele vai te livrar. E o que Daniel fez na cova dos leões? O que ele fez, irmãos? Orou, ele descansou. E no dia seguinte chegou o rei Daniel, com autoridade e humildade, ele falou, rei, eu estou aqui. E Deus estava com Daniel juntos na cova dos leões. Aleluia. Deus está conosco nas nossas dificuldades. Atravessando o Mar Vermelho, Moisés, com o povo de Israel, tirou lá do Egito, parou de frente para o Mar Vermelho enorme, e o exército vindo atrás, e o povo, e agora a gente vai morrer, tirou a gente de lá. O povo reclamão, que nós somos reclamões também. Eu não me deu no Fiat Uno, eu queria só um Fiat Uno, um Gol 1000. E Deus lá, e Moisés levantou, clamou ao Senhor. O que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Deus estava com o povo na dificuldade, e estava com Moisés na dificuldade, Paulo e Silas na prisão.
Paulo e Silas, quando eles louvavam a Deus, as prisões abriram. E ganharam até uma alma lá que foi o carcereiro. E o carcereiro depois ganhou sua família toda. Aleluia. Deus estava com Paulo e Silas. Davi e Golias. Falar de Davi é muito especial. A irmã falou, uma pedrinha. O gigantesco, o gigante lá, né? Golias, quem é tu? Davi vindo mirradinho, pequenininho, com um pedacinho de pó, estilingue. Quem é tu? Você acha que eu sou um gigante? Você acha que eu sou um cachorro? E o Davi, com toda a autoridade, ele botou o Senhor na frente, que é o que devemos fazer. E o gigante caiu. E Deus estava com Davi ali. Deus estava naquele estilingue, irmãos. Não é estilingue, mas hoje seria. Deus está sempre conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo número 20. Precioso é teu Espírito Santo, Senhor. Tua presença linda. Louvado e exaltado seja o seu nome. Eu te amo, Jesus. No livro em Salmos capítulo 20, número 20, versículos 7 e 8. Esse mesmo Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus falou que de todos os reis, de todos ele teria alguém da geração de Davi. Quando ele ia para o seu combate, que Davi era um guerreiro, quando ele ia para o combate contra os outros exércitos, a maioria das vezes os outros exércitos tinham mais tecnologia, tinham mais armas. E Davi não tinha a mesma quantidade de arma, a mesma quantidade de exército, a mesma quantidade de carros. Aliás, a maioria das vezes nem tinha carros. Só que Davi, ele lembra do gigante, ele lembra do urso, ele lembra do leão, ele lembra da pedrinha. E olha o que Davi declara nesse salmo que ele fez para o cantor. Olha o que ele declara. Olha o que eles cantavam, que salmos eram louvores. Olha o que eles cantavam. Uns confiam em outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8. Olha o que acontecia. Davi está narrando o que acontecia quando eles declaravam que confiavam no Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque Davi confiava no Senhor. Ele não confiava em carro, ele não confiava em contato. Querido, já vou terminar. Mas hoje eu ouvi uma coisa muito engraçada no meu trabalho. Aliás, um colega, ele falou assim, eu estou muito influente, que eu conheço um diretor lá de São Paulo que, quando eu preciso, ele manda uma mensagem para ele e resolve. Eu lembrei da palavra, que eu ia pregar sobre isso. O que aconteceu com a mensagem? Eu resolvo isso, eu não preciso. Eu comecei a olhar assim, meu Deus, como o homem está. O homem, ele confia no outro homem totalmente. Nós não podemos ser assim, nós somos cristãos. Nós não podemos ser igual, não podemos ser assim, nós temos que ser diferentes. Então, queridos irmãos, não vamos deixar, eu estou falando de nós, que todo mundo aqui é igual, que isso aconteça conosco. Toda vez que vier um pensamento de confiar no homem, lembra de Deus. Que Deus é real, que Deus está conosco. Por que devemos confiar em Deus? Já finalizando. Porque Ele sempre acreditou em nós humanos. Como assim Deus sempre acreditou em nós humanos? Irmão, Deus sempre acreditou na humanidade. Ele continua acreditando em nós. E quando eu falo em nós, não estou falando só aqui nós cristãos não, porque Deus ama todos. Deus acredita no homem, Deus acredita até naquele que está lá fazendo mal, e Deus acredita que algo pode acontecer, porque nós estamos aqui. Desde a criação, quando Adão pecou, quando Eva pecaram, eles se destituíram da glória de Deus. Deus se decepcionou? Eu não posso afirmar que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, mas Deus, Ele sempre acreditou. Saiu de lá, veio Noé. Quem lembra da história de Noé? Da arca de Noé, levanta a mão. O povo pecou no Éden, depois a terra destituiu, fizeram tudo errado de novo. Tudo errado de novo. Deus vem, vê Noé. Noé,
Faça isso. Vão te chamar de louco. Mas faça. Eu estou contigo, Noé. Vamos, Senhor. Noé fez a arca, botou milhares de animais, levou não sei quantos anos, fez a arca, levou sua família, chegou na terra, pum! Noé fez o quê? Plantou, vinho, se bebedou, se embriagou, ficou nu. Um dos filhos foi lá, cobriu Noé, e naquela época era desonra que o filho visse o pai nu. Noé acorda, amaldiçoou o filho. Eu te amaldiçoo, acabou tudo, a aliança foi tudo embora, e agora? Aí começou a destruição, guerra, tudo de novo, aí vem Sodoma e Gomorra, aí aquela prostituição, aquilo tudo errado, que hoje é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, do que nós vemos no mundo hoje, e Deus vê lá, olha para baixo, vê Abraão, e fala: Abraão, eu vou destruir, tá tudo errado de novo, errado de novo. Ah, o Abraão vai. Estou um pouco avançado, pastor, já vou finalizar. E Abraão vai: Senhor, deixa pelo menos 10. Eu conheço 10 pessoas aqui em Sodoma e Gomorra que pode ser salvo também. Deus, vai lá. Não achou. Se eu não me engano, foi descendo o número, né, pastor? Foi descendo. Aí tem Ló. Aí foi Ló junto. E foi Abraão. Sodoma e Gomorra foi destruída. A esposa de Ló foi incrédula, olhou para trás, não acreditou, foi transformada em cinza. Gente, e aconteceu tudo de novo. O homem se destituiu. A descendência de Ló era a descendência de povos que guerreavam contra Israel, o povo de Deus que perseguia. Tudo de novo. Aí veio Moisés, jogou no rio, foi pego pela princesa, cuidado no rei, no bom, no melhor, mas ele era homem segundo que Deus tinha uma promessa na vida dele. Moisés começa tudo de novo, 40 anos no deserto, leva o povo de Israel, tira do Egito, tira tudo, vai lá, e o povo de novo começa tudo, e Deus nunca desistindo do homem, querido. Deus acreditando, ele vê tudo isso. Aí vai Davi, fala: Davi, vamos mudar isso, Davi. Bota Davi, tira do pequeno, Davi vira rei, ganha fama, foi um rei segundo o coração do Senhor. Saul não era, agora Davi errou pra caramba, mas ele confiava em Deus. E Davi teve seu filho Salomão. Davi não pôde construir o templo do Senhor, porque ele era um homem sangrento de guerra. Mas a promessa de Deus estava em Salomão. Salomão construiu o templo, foi o rei mais sábio da terra. A Bíblia fala que Salomão foi o rei mais sábio da terra. Não existe, nunca haverá um rei mais sábio que Salomão. E a maioria dos provérbios populares vieram dos provérbios da Bíblia. Só que hoje, infelizmente, os homens estão cegos, não veem isso. Queridos, até que veio Jesus Cristo. O homem errou de novo. Não adiantou nada disso. Não adiantou o Éden, a segunda chance. Não adiantou Sodoma e Gomorra. Não adiantou a arca de Noé. Não adiantou Moisés. Não adiantou Davi. E Deus ali: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Errou tudo de novo. Eu dou meu filho. Meu filho, você quer ir lá por eles? Eu quero. Eu quero ir por eles. Eu acredito. E na Bíblia, ao ler João 3... versículo 16, eu acho que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Só que eu vou ler o 16 e 17 para encerrar. Evangelho de João, capítulo 3. Eu sei que você conhece o 16, mas o 17 talvez você não tenha tanta certeza de falar de cor. João capítulo 3 e 16. Depois disso tudo, Deus sempre acreditando no homem, sempre acreditando que poderia mudar seus caminhos, mudar o seu espaço, mudar sua mente. Não deu certo. O homem errou, o homem pecou, o homem caiu, o homem matou. Deus manda Jesus. Olha o que Deus fala. Olha o que João fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?
Obrigado, Jesus. No versículo 17, olha que fala: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então devemos confiar nesse Deus que deu seu Filho, e seu Filho não veio para condenar quem está errado, Ele veio para salvar através das nossas vidas. E como eu falei no início, quando nós confiamos em Deus, nós demonstramos que Ele é confiável. Então, querido, guarde no seu coração, nos nossos corações, que cada vez que nós confiamos no Senhor, nós vamos estar levando a palavra de Deus através dos nossos testemunhos de vida. E as pessoas vão confiar nesse Deus, vão te procurar. Olha só, aconteceu isso com você mesmo, você vai falar: foi Deus. E a pessoa vai querer: eu quero esse Deus. E no versículo 17 diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo, porque Deus deu seu Filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aplausos a Jesus. Amém.